Bom dia! Somos os alunos da Biotecnologia, da disciplina de Biologia Molecular, e vamos apresentar sobre a metagenômica. Eu sou Maria Luísa e os integrantes do grupo são Camila, Guilherme e Isabela. No sumário, começaremos com a introdução, definição e conceito, apresentando dois artigos, referindo aplicações, objetivos, metodologia e resultados para cada um. Faremos um paralelo com a biologia molecular de um histórico, explicando o porquê da metagenômica, locais para a coleta de amostras, o cultivo de micro-organismos, as vantagens e as considerações finais do trabalho e referências. Introdução. A metagenômica ela aparece como uma mudança de paradigma na microbiologia, a partir dos questionamentos de que 99% dos micro-organismos não são cultiváveis, impactando numa perda da noção real da biodiversidade de determinado ambiente. Em ambientes com alta biodiversidade, ficaria difícil fazer o isolamento de cada espécie e mensurar o quão complexo essa comunidade pode ser. Daí nasceu a demanda por outras abordagens para identificação e caracterização de tais micro-organismos e a descoberta de seus papéis na biosfera, impactando na expansão da árvore da vida, com uma noção mais realista de quais micro-organismos a compõem. Teremos uma definição que diz que metagenômica é o sequenciamento independente de cultivo e ou análise baseada nas funções do genoma coletivo de uma comunidade microbiana, que fornece informações essenciais sobre a composição da comunidade, seu potencial genético e metabólico, fornecendo assim insights sobre a biologia desses micro-organismos. Para que serve? O conceito da metagenômica é ser utilizada como ferramenta para explorar a ecologia de um complexo ambiente de comunidade microbiana, bem como identificar novas biomoléculas pelo uso de bibliotecas construídas oriundas de ácidos nucleicos isolados. Eu vou falar um pouco sobre as aplicações dentro da metagenômica. Uma delas é a identificação rápida de patógenos. A metagenômica permite a análise do material genético de todos os micro-organismos presentes em uma amostra, sem a necessidade de um cultivo prévio. Isso é essencialmente útil em situações de surto, onde a identificação rápida do patógeno é crucial. A vigilância epidemiológica. A metagenômica é uma ferramenta que pode monitorar a circulação de patógenos em uma população humana e de animais. Isso ajuda na detecção precoce dos novos vírus e na identificação de cepas resistentes a medicamentos. Próximo slide. Outros tópicos da aplicação da metagenômica é na área da agricultura, que pode ser utilizada para identificar micro-organismos benéficos no solo, que promovem o crescimento das plantas ou protegem contra patógenos, além de recuperar áreas degradadas. E na área de tratamentos, que oferece uma abordagem para otimizar o tratamento de resíduos, ao oferecer insights sobre as comunidades microbianas envolvidas, suas funções metabólicas e como elas interagem com o ambiente. Essa técnica não apenas melhora a eficiência do processo, mas também contribui para a produção de compostos mais seguros e nutritivos. Próximo slide. Escolhemos dois artigos para exemplificar como é utilizado a metagenômica. Um deles é o sequenciamento genômico do coronavírus, MHV3, e a metagenômica viral em morcegos, do suporte às pesquisas sobre SARS-CoV-2 à identificação de diversidade viral de importância médica. O artigo trouxe os objetivos, como a disponibilização de genoma completo do MHV3, que visa disponibilizar o genoma completo do beta-coronavírus hepatite murina, que é considerado um modelo importante para as pesquisas relacionadas ao SARS-CoV-2, que permitiu uma melhor compreensão das características genéticas e evolutivas do coronavírus. A otimização dos protocolos de metagenômica, que fornece novas abordagens para os métodos de amplificação de fragmentos genômicos. Essa otimização é crucial para melhorar a eficiência e a precisão na identificação de vírus em amostras biológicas. E outro objetivo foi a identificação de diversidade viral em morcegos, que tem como o objetivo identificar e compreender a diversidade viral presente em morcegos saudáveis capturados no estado de São Paulo, utilizando técnicas de sequenciamento de nova geração. Isso é relevante para entender o papel dos morcegos como reservatório de patógenos zoonóticos e a implicação para a saúde pública. Próximo slide. Eu trouxe algumas metodologias usadas durante o artigo, como foram realizadas. Foram coletadas amostras de morcegos no estado de São Paulo, especificamente no município de Rio Claro, aqui perto de Araras. Aproximadamente 60 suaves retais e orais foram obtidas. Depois veio a extração do RNA viral das amostras coletadas, utilizando métodos padrão para garantir a purificação e concentração adequadas do material genético. Esse passo é crucial para a análise subsequente, pois a qualidade do RNA impacta diretamente os resultados do sequenciamento. As amostras de RNA foram enriquecidas para aumentar a concentração dos vírus presentes, facilitando a detecção e caracterização durante as etapas de sequenciamento. No sequenciamento de nova geração, as amostras purificadas foram enviadas ao laboratório para o sequenciamento utilizando a técnica Illumina.
Essa abordagem permite a leitura rápida e precisa do material genético, possibilitando a identificação de uma ampla gama de vírus. Após essa etapa, veio a análise da bioinformática, com as sequências geradas foram filtradas e analisadas utilizando plataformas bioinformáticas. Essas ferramentas foram empregadas para classificar as unidades taxonômicas operacionais e identificar os organismos presentes nas amostras, incluindo diferentes grupos virais. Durante a análise, foram identificados diversos vírus, incluindo bacteriófagos e retrovírus. A pesquisa focou principalmente na identificação de vírus que podem ter implicações para a saúde pública, destacando o papel dos morcegos como reservatórios naturais. Para otimizar os protocolos de metagenômica, testes como primes únicos e diferentes metodologias de PCR foram realizados utilizando o MHV3, quanto o SARS-CoV-2 para o controle, como controles para garantir a eficácia dos métodos empregados. Próximo slide. Os resultados foram a identificação de diversidade viral. A pesquisa identificou uma variedade de vírus presentes nas amostras de morcegos e outros patógenos virais. O sequenciamento do genoma MHV3, que foi um genoma disponibilizado completo, que serve como modelo para entender melhor o vírus que afeta os humanos, incluído o SARS-CoV-2. Essa informação é crucial para futuras pesquisas sobre a evolução e característica do coronavírus. A abordagem metagenômica eficiente, com a utilização de técnicas de sequenciamento de nova geração, permitiu uma análise abrangente, revelando não apenas os vírus conhecidos, mas também novos vírus que ainda não haviam sido caracterizados. Isso destaca a importância da metagenômica na descoberta de patógenos emergentes. O papel dos morcegos como reservatório. Os resultados forçam o papel dos morcegos como um importante reservatório de vírus zoonóticos, sugerindo que a vigilância contínua das populações é essencial para monitorar e prevenir surtos de doenças que possam afetar os humanos. A pesquisa também forneceu insights sobre interações de diferentes vírus e suas potencialidades zoonóticas, ajudando a entender como esses vírus podem saltar entre espécies e causar doenças em humanos. E, por fim, a contribuição da vigilância epidemiológica, né? Os dados gerados através da metagenômica oferecem uma base sólida para estratégias de vigilância, permitindo que as autoridades de saúde pública identifiquem rapidamente novos patógenos com o potencial para emergir como ameaças à saúde humana. Pode passar. O próximo artigo escolhido foi as análises da metagenoma e da metatranscriptoma resolvidas por genoma de compostagem termofílica revelam os principais participantes bacterianos e suas interações metabólicas. Os objetivos trazidos pelo artigo é a caracterização da comunidade microbiana, que visou identificar os principais grupos bacterianos que atuam na degradação de biomassa vegetal durante a compostagem, focando em ordens bacterianas predominantes e as suas variações ao longo do tempo. As análises das interações metabólicas buscou compreender como as interações entre diferentes micro-organismos contribuem para funções metabólicas necessárias à decomposição eficiente de resíduos orgânicos, especialmente em condições de altas temperaturas. A exploração do potencial biotecnológico, com a pesquisa, também pretende destacar o potencial dos micro-organismos identificados como fontes de enzima termorresistentes e outros produtos que podem ser aplicados em biotecnologia e processos industriais. E o estudo da dinâmica do processo de compostagem. O artigo analisou como a estrutura e a composição das comunidades microbianas mudam ao longo das diferentes fases do processo de compostagem, especialmente as respostas práticas, como a aeração da compostagem. Próximo slide. A metodologia utilizada no artigo se inicia com as amostras coletadas de 2 composteiras ao longo de um período de 99 dias. As temperaturas durante o processo variam entre 50 graus Celsius a 75 graus Celsius, o que caracterizou o que caracteriza a compostagem termofílica. As análises metagenômicas foram aplicadas para caracterizar a composição taxonômica das comunidades microbianas. Isso envolve a extração do DNA das amostras coletadas, seguido pelo sequenciamento do DNA utilizando técnicas avançadas, como o sequenciamento da nova geração. Essa abordagem permitiu identificar e quantificar diferentes grupos bacterianos presentes nas amostras. Paralelamente a isso, a metatranscriptômica foi utilizada para analisar a expressão gênica dos micro-organismos presentes nas amostras. Isso envolve a extração de RNA, que foi convertido em cDNA, né, cDNA, que é o DNA complementar, e sequenciado. Essa análise forneceu insights sobre quais genes estavam sendo expressos ativamente durante o processo de compostagem, revelando as funções metabólicas em ação. Após isso, houve análise bioinformática, as sequências foram obtidas
As sequências obtidas foram processadas utilizando softwares específicos para filtrar dados, classificar as unidades taxonômicas operacionais e avaliar a diversidade microbiana. Ferramentas bioinformáticas também foram empregadas para reconstruir genomas parciais de micro-organismos não cultiváveis identificados nas amostras. O estudo analisou como que a estrutura das comunidades microbianas mudava ao longo do tempo, especialmente em resposta à aeração. Próximo slide. Por fim, os resultados obtidos do artigo, que estudou e identificou uma diversidade significativa de micro-organismos, com predominância em ordens bacterianas como a Clostridialis bacillaris e a Actomycialis. Essas ordens são conhecidas por sua capacidade de degradação da biomassa, especialmente em condições de termofílicas. Sobre a análise temporal, revelou que a estrutura e a composição das comunidades microbianas variam ao longo do processo de compostagem, com maior diversidade observada no início do processo e após a aeração. Isso indica que a atividade microbiana é dinâmica e adaptativa às condições ambientais. As funções metabólicas ativas, com a metatranscriptômica, permitiu a identificação de funções metabólicas ativas, evidenciando que a degradação da biomassa é realizada predominantemente por bactérias. As enzimas produzidas por essas bactérias são cruciais para a decomposição eficiente dos resíduos orgânicos. A identificação de organismos não cultiváveis. O estudo também identificou unidades taxonômicas operacionais referentes a organismos não cultiváveis ou com genomas ainda desconhecidos, sugerindo que a compostagem termofílica abriga uma diversidade microbiana ainda não totalmente explorada. A reconstrução genômica, que foi possível reconstruir parcialmente o genoma de uma unidade taxonômica operacional, que provavelmente pertence a um novo gênero dentro da ordem Bacillaris. Isso representa uma contribuição significativa para o conhecimento sobre a biodiversidade microbiana na compostagem. O impacto da aeração na estrutura microbiana. A massa do composto tem um impacto significativo na estrutura da composição da microbiota, sugerindo prática de manejo, que é a aeração, que são fundamentais para otimizar o processo de compostagem. E o potencial biotecnológico, que é com a variedade de micro-organismos e funções metabólicas ativas identificadas, reforça o potencial da compostagem termofílica, como uma fonte promissora de bactérias e enzimas termorresistentes, que podem ser úteis em processos industriais e biotecnológicos. Contextualizando um pouco de seu histórico e fazendo um paralelo com a biologia molecular, partimos com a descoberta da molécula de DNA nos anos 50, que proporcionou o avanço da manipulação molecular. Através do nascimento da biotecnologia na década de 70, já através das técnicas de manipulação gênica, a microbiologia clássica começa a se unir com a biologia molecular, possibilitando o surgimento da metagenômica. A rede, na imagem, foi produzida no minicurso sobre redes de concorrência aplicada à inferência de relações ecológicas nos microbiomas. Ela sintetiza a complexidade de uma comunidade microbiana em determinado bioma de uma amostra, sendo que cada cor é correspondente a um gênero específico taxonômico e cada bolinha representa uma espécie de microorganismo encontrada. As suas relações também podem ser inferidas como positivas ou negativas nas retas que as interligam. Para a construção dessa rede, foram utilizados dados metataxonômicos, a partir de fragmentos, identificando os genes 16S ou ITS em procariotos e 18S ou ITS1 em eucariotos. Foi feito a partir de um arquivo FAST-Q, sendo que o Q-score é utilizado como de 30, que corresponde a um erro em 1000, ou 99,9% de acerto. Foi feito o tratamento desses dados também através da remoção de quimeras. Para análise dos dados, foi usado o sistema ASV, que não admite diferença, ao invés do sistema OTU, que é a Unidade Taxonômica Operacional, que em questão poderia causar a subestimação dos dados biológicos. Sequências com 70% de match genético ou mais foram consideradas de mesma espécie. Na metagenômica, quando se retira uma amostra microbiana, há duas perguntas principais: quem está lá e o que esses micro-organismos estão fazendo. Então, para explicar esse raciocínio, nós trouxemos aqui um mosaico. Olhando para ele de longe, é possível enxergar a figura como um todo, que forma uma flor. Mas olhando de perto, essa flor é formada por várias partes interconectadas, cada uma de uma cor e exercendo um papel. Então, essa é a ideia da metagenômica. Você olha para cada um dos micro-organismos para no final perceber o funcionamento daquele ambiente como um todo.
O termo metagenômica foi introduzido em 1998 pela Joanna Heldesman, e meta vem do grego, que significa além de, ou seja, além do estudo de um único genoma. Enquanto na genômica é avaliado o DNA de um único organismo isolado, aqui temos o exemplo de uma bactéria, mas também poderia ser um fungo, um vírus ou um protozoário. Na metagenômica, é avaliado o conjunto de todos os DNAs de todos os micro-organismos. É avaliado a coletividade de genomas de um determinado ambiente, e isso para a saúde pública, por exemplo, é primordial, porque muitos dos micro-organismos patogênicos, eles não são cultiváveis em laboratório da maneira convencional. Então, avaliar todo o potencial, toda a coletividade de genomas em uma comunidade é uma grande ferramenta para analisar aquele local, aquele ambiente. E quando se fala em ambiente, não é necessariamente o meio ambiente, a natureza, como é o conceito que nos vem na mente quando ouvimos essa palavra. Mas, por exemplo, o nosso intestino é um ambiente extremamente rico e diverso de micro-organismos. A amostra pode ser coletada de diversos locais, basicamente de qualquer lugar que possua uma microbiota. Aqui nós trouxemos alguns exemplos de locais para coleta dessas amostras, além da amostra mais óbvia para um centro de ciências agrárias, que é a amostra retirada do solo. Então, no ambiente humano, essa amostra pode ser retirada de diversas regiões do corpo, como mucosas, né, da superfície da pele, do meio externo também. É possível retirar do nariz, dos intestinos, fazer amostras das fezes em si. É possível fazer uma retirada de amostras dos alimentos para analisar uma possível contaminação em ambientes aquáticos, na amostras de águas doce ou salgada, amostras das superfícies submersas, de sedimentos ao fundo, das margens desses rios, lagos, né? Na área industrial, analisando os resíduos de produção, os biofilmes que ficam nos equipamentos, e também é possível retirar as amostras do ar em ambientes fechados ou de ar livre. Aqui nós temos um comparativo de como é o cultivo de micro-organismos antes e depois da metagenômica. A cultura de micro-organismos clássica é mais demorada e tem mais limitações, tanto no número de micro-organismos que são possíveis de serem cultivados em laboratório, e também pelas características que são analisadas, que se restringem em fenotípicas e bioquímicas. Formou a forma como cultivamos e estudamos os micro-organismos, e permitiu um salto significativo no nosso conhecimento sobre a diversidade microbiana e as suas funções nos ecossistemas, já que antes disso o cultivo era limitado a um pequeno conjunto de micro-organismos que conseguiam crescer em condições de laboratório, que que em meios de cultura específicos simulavam as condições ideais para o crescimento. Mas nem todos os micro-organismos conseguiam crescer nessas condições artificiais, e muitos requeriam nutrientes específicos, interações com outros organismos ou condições ambientais particulares que são difíceis de se entender e de reproduzir numa cultura em laboratório. Essa abordagem subestimava drasticamente a diversidade microbiana real, pois apenas uma pequena fração dos micro-organismos presentes no ambiente conseguia de fato ser cultivada. A metagenômica permite analisar a composição e a dinâmica das comunidades microbianas complexas, trazendo informações genômicas completas através do sequenciamento direto do DNA total que é extraído da amostra, sem a necessidade de cultivar cada um dos micro-organismos individualmente. Isso permite o estudo de micro-organismos que não podem ser cultivados em laboratório, revelando uma diversidade microbiana muito maior do que se imaginava anteriormente, além da identificação de novos genes, de novas vias metabólicas, que têm o potencial para aplicações em diversas áreas, como a biotecnologia e a medicina. Bom, olá a todos. Agora estarei falando sobre vantagens e brevemente estarei falando sobre as limitações. Em relação com os métodos de cultivo tradicionais, a metagenômica ela permite acessar o material genético do microorganismo no ambiente, sendo que não há a necessidade de isolá-los ou cultivá-los em laboratório. E a maioria dos microorganismos existentes na natureza, eles não podem ser cultivados em condições laboratoriais convergentes. A metagenômica, ela acaba fornecendo uma visão mais abrangente e representativa da diversidade microbiana estabelecida naquele ambiente. E com ela, acaba permitindo investigar as comunidades microbianas mais complexas e compreender suas funções metabólicas e ecológicas. Além disso, acaba permitindo uma abordagem para estabelecer novos genes, enzimas, vias metabólicas, é, tudo com áreas em aplicações na biotecnologia, medicina e agricultura que possivelmente vêm a beneficiar. Voltando para o assunto que eu havia comentado em relação às limitações, ela possui desde as mais simples, como custos, por ser uma aplicação que não é algo barato de se aplicar, como mais complexos em, por exemplo, análise de dados e viés de sequenciamento. Como eu havia comentado antes, os custos em relação aos gastos laboratoriais, devido à demanda desses projetos de sequenciamento em relação ao genoma, em comparação com antigamente e atualmente, o gráfico que eu produzi dá para representar que houve uma redução enorme de custos da metagenômica ao longo dos anos, a qual o eixo X representa o ano e o eixo Y está representando os custos por genoma em sequenciamento em dólares. Bom, a linha que está presente no gráfico, que representa o custo da metagenômica, ela foi caindo ao longo dos anos. Isso se deve ao fato de haver avanços na tecnologia, tanto como focar em projetos mais lucrativos.
Em relação a outros problemas da metagenômica, podemos citar os viés de sequenciamento. Por muitas das vezes, as amostras obtidas são longas e desbalanceadas qualitativamente. Por fim, a complexidade na análise dos dados, por muitas das vezes, são dados volumosos por serem compostos de sequências de fragmentos de diversos organismos. Agora, falando sobre a conclusão do nosso trabalho a qual todos participaram, sem a biologia molecular, a metagenômica não existiria e os avanços e perspectivas que ela proporciona continuariam uma incógnita para o universo microbiano. Estas foram as referências de nosso trabalho, e agradecemos a sua atenção até aqui.